Licença maternidade da advogada pode suspender os atos processuais? Pode ocorrer o adiamento da audiência? É sobre isso que eu vou falar neste caso prático. Então, se você quer ampliar os seus conhecimentos, fique até o final desse vídeo. E o caso foi o seguinte: uma empresa, ela contratou uma advogada para acompanhar uma reclamação trabalhista, para atuar numa reclamação trabalhista. E essa advogada, durante o processo, ela engravidou e um mês antes da audiência, ela deu à luz. Então, ela pleiteou a licença maternidade, que foi deferida, e ela peticionou nos autos, requerendo que o adiamento da audiência, uma vez que ela estava de licença maternidade. O juiz da primeira instância, ele indeferiu o pedido. E qual que foi o argumento do juiz? Ele simplesmente entendeu que a procuração outorgava o quê? Poderes para ela subestabelecer. Então aqui, de uma maneira resumida, o juiz ele impôs à advogada que ela subestabelecesse o processo. Ou, ao menos, subestabelecesse ou desse poderes para que outro advogado comparecesse à audiência. E aí aqui eu vou pontuar uma coisa, e aí é uma questão, é uma opinião minha, tá? Primeira coisa, quando o cliente chega para você, que é advogado, ele está contratando você, o advogado. Se você é advogado que trabalha de forma autônoma ou você trabalha no escritório, ele está contratando ou você ou os advogados do escritório. Neste caso, ela era a única advogada contratada e a única advogada que constava na procuração. Então, o cliente ele não é obrigado a aceitar outro advogado. Tá? E, número 2, a advogada ela estava respaldada legalmente. E eu vou mencionar aqui para vocês quais são os artigos, os dispositivos legais que amparam o direito da advogada que acabou de dar à luz. Vamos lá. O primeiro deles vem aí no CPC, que é o artigo 313. Que dispõe o seguinte, está descrito lá no título 2 da suspensão do processo. Suspende-se o processo. E lá no inciso 9 diz o seguinte: pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Esse inciso ele foi inserido pela Lei 13.363 de 2016. Então, só por esse dispositivo, nós já vemos que a advogada ela estava amparada. Primeiro, ela era a única patrona da causa. E, segundo, que ela tinha acabado de dar à luz e estava em licença maternidade. Mas eu vou mencionar aqui para vocês também um outro dispositivo, que é o artigo 362 do CPC. Ele dispõe o seguinte: a audiência poderá ser adiada. E lá no inciso 2 dispõe o seguinte: se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Então, tanto pelo artigo 313, inciso 9, quanto pelo artigo 362, inciso 2, a advogada estava amparada. E para complementar e reforçar esse argumento, nós temos aí o inciso 7A da Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem, que dispõe o seguinte: são direitos da advogada. Inciso 4. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então, neste caso aqui, o juiz se equivocou e, a partir do momento que ele indeferiu, ele tolheu um direito líquido e certo da advogada. E ela apresentou o quê? Um mandado de segurança no tribunal. Este processo ele é do TRT da 2ª Região. E na decisão, a desembargadora pontuou o quê? Pontuou o seguinte: que a norma do artigo 303, inciso 9 do CPC, determina a suspensão do processo pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa, como nos autos. Ou seja, aconteceu exatamente isso neste processo. Citou também o artigo 362, inciso 2, e mencionou também o artigo 7A da Lei 8.906
906 de 94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados. Então, seja por um motivo, seja pelo outro, a advogada que der à luz ou a advogada que adotar uma criança, ela tem direito sim à suspensão dos prazos processuais e neste caso inclui-se o adiamento da audiência. E a magistrada colocou o seguinte: a advogada da impetrante não precisa aguardar o parto para requerer a remarcação da audiência. Ela avaliou também que não cabe ao juízo sugerir ou impor, conforme eu havia falado para vocês, que o advogado realize subestabelecimento para outro patrono, com as consequências da divisão da verba honorária ou o pagamento de honorários para participação na audiência. E aqui, com base no artigo 313 do CPC, o processo foi suspenso pelo prazo de 30 dias contados da data do parto que seria realizado. Mas aqui, independente se for parto ou não, a advogada, ela tem direito, tá? Então, vejam só, a advogada, se ela for parir, ela tem direito à suspensão, ou se ela já deu à luz, ela também tem direito à suspensão dos atos processuais. E isso, consequentemente, inclui o adiamento das audiências, tá certo? Só um outro detalhe que eu queria mencionar aqui para vocês, que é o seguinte: lá no artigo 314 do CPC, ele tem a seguinte redação: durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Então, caso exista um ato urgente a ser realizado, o juiz pode sim, desde que fundamentado, intimar a advogada e determinar a realização deste ato, tá certo? E aqui, para finalizar, eu vou mencionar para vocês o inciso 10 do artigo 313 do CPC, que dispõe o quê? Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Então, no inciso 10 do artigo 313, também temos uma norma que ampara o advogado. Então, se o advogado ele for o único patrono da causa e ele se tornar pai, ele também vai ter direito à suspensão dos atos processuais. Isso também foi incluído pela Lei 13.363 de 2016. Tá certo? Então, fica aí essa dica, fica aí essa aula prática de processo civil e processo do trabalho, que é de extrema importância. Se você quer ampliar os seus conhecimentos, não se esqueça de ver o vídeo que está aqui no link na descrição deste vídeo, em que eu trago o guia prático da audiência de instrução trabalhista. Perfeito? Um forte abraço e até o próximo vídeo.